Vamos começar então. Renata mandou aqui. O Miguel tomou vacina de 6 meses, está com 37 graus e meio, deu banho morno. Não, faça mais alguma coisa? Não. Olha só. Essa febrinha que vem com essas vacinas de 2, 4 e 6 meses, ela é muito comum. O que eu sempre oriento, você só vai medicar se você perceber que a criança realmente está com desconforto, está chorona, está com dor, porque pode acontecer. Ela apresentar irritabilidade, febrinha, dor no corpo. Faça a vacina, dê pelo menos 1h30 de intervalo entre a vacina e o analgésico. Nunca dê o analgésico antes da criança manifestar qualquer tipo de sinal de desconforto. Então, se a criança fez a vacina, tá indo bem, passou 2 horas, 3 horas, ela tá alegrinha, tá sem febre, não tem por que você dar. Então, você vai dar só para aliviar sintomas, pode ser dado até de 6 em 6 horas. Não se faz analgésico ou antitérmico como preventivo antes das vacinas, a gente não deve recomendar isso, porque isso pode interferir no efeito da vacinação, na resposta imunológica. Então, a gente espera 1h30 depois da vacina, e você pode manter o antitérmico ou analgésico a cada 6 horas, se necessário. Lembrando que se a criança mudar muito o estado geral, começar a recusar muito a alimentação ou a mamada, uma irritabilidade excessiva, queda do estado geral excessiva, a gente não pode atribuir somente a reação vacinal, tem que levar num pronto-socorro para fazer uma avaliação mais detalhada, porque senão às vezes a gente pode estar deixando passar alguma outra coisa mais grave que não só uma reação vacinal, tá bom? Então é isso. Não tem mais muito o que fazer se ele está nesse estágio aí de 37,5 e tal. É um banho mesmo, tentar acalmar. É isso aí, tá? Vamos lá. Aí tem mais uma mãe aqui. Socorro, meu recém-nascido não quer peito. Antes pegava bico de silicone, mas agora nem isso. Buá, 15 dias ele tem. Corre, minha filhinha. Corre. É o seguinte, 15 dias, tem muita coisa para se fazer ainda com esse bebê. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, mães, que estão aqui, mães de recém-nascido, gestantes, mães de bebês pequenininhos. A amamentação, ela envolve muitos fatores para dar certo, muitos. A gente fala que é um processo sistêmico, que envolve a capacidade da mãe de produzir leite, a capacidade do bebê de sugar, mas, principalmente, eu costumo dizer que envolve opinião e paciência. Então, a amamentação não é um processo simples, o bebê não nasce sabendo, nem você já nasce sabendo amamentar. Nós humanos somos os mamíferos que precisamos aprender a amamentação, tanto a mãe aprender a amamentar, quanto o bebê aprende com a mãe a sugar direito. 15 dias é muito pouco tempo para você falar que ele não quer peito, tem alguma coisa aí acontecendo, e isso precisa ser visto quanto antes. Você ainda está na fase de corrigir esses problemas para que a sua amamentação seja um sucesso. Não existe um bebê que não queira peito. Ele só não vai querer peito se ele estiver doente ou se ele estiver impossibilitado de sugar. Por quê? Seja porque ele tem, às vezes, uma língua presa que não foi vista, porque ele tem um torcicolo que não foi percebido ainda, ele está com desconforto, vai sugar, e ele tem dor, ele está tenso, tem alguma questão relacionada à tensão muscular que o atrapalha, ou tem alguma outra doença que o está atrapalhando, a gente tem que pensar até em infecção nesses casos, e avaliar questões relacionadas à mãe, também a pega, a técnica, tudo isso. Quando a mama está muito cheia, o bebê não consegue sugar, porque a mama muito cheia, o bebê pega, daí a boca escorrega, vem para o bico e aí ele não consegue, ele começa a ficar irritado. Então, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda nessa amamentação. Não é simplesmente falar, meu bebê não quer peito. Não existe isso. Então, você vai para um banco de leite, ou você vai procurar uma consultora de amamentação, ou você vai ligar no meu consultório e eu vou te ajudar. Isso é um caso que precisa ser visto com atenção e não é simplesmente falar, meu bebê não quer peito. Isso daí não procede, não funciona assim. Pode ter algum probleminha acontecendo aí? Pode, mas a gente tem que ver, porque o bebê, não existe um bebê que não queira peito, não tem isso. Tem algo atrapalhando esse bebê, a gente pode falar isso, e a gente tem que descobrir o que é para que esse bebê comece a sugar de forma eficiente e a amamentação ocorra de forma satisfatória para você e tranquila, tá bom? Então é isso que eu tenho para te falar.
Precisa paciência, precisa disposição, precisa você estar resiliente, você se esforçar para que essa amamentação dê certo. Com 15 dias você falar que seu bebê não quer peito, então tá bom, tchau e benção, não é assim, tá? Bom, vamos lá. É normal, recém-nascido, sem fazer cocô há 4 dias, depende. Ele já fez, já eliminou o mecônio? Soltou aquele cocôzinho, aquela laminha logo no nascimento? Se já soltou e depois parou de novo, pode acontecer. Agora, você é a mesma que perguntou, falou que o bebê não quer peito, já tá dando fórmula. Gente, por favor, isso tá errado. Olha só, eu vou te falar uma coisa. Não há economia de dinheiro que justifique um bebê tomar fórmula. Não faz sentido. O que você gasta com fórmula num mês para um bebê, você investe numa consulta para amamentação. Não faça isso. A sua amamentação, se você investir numa consulta assim, você salva a sua amamentação, esse bebê para de tomar fórmula, que não é o melhor leite, e você resolve sua vida. Então, não é com um bebezinho que está com 15 dias, está tomando fórmula já. Tá? Então, se está acontecendo isso, tem que estar vendo, tem que estar passando com um pediatra que entende de manejo de aleitamento materno, tem que estar passando ou com uma consultora de aleitamento, você tem que estar sendo assistida, ou vai num banco de leite para eles te ajudarem. Mas não se conforme em dar fórmula agora, é muito cedo, tá? Se você se conformar agora, eu vou falar que você não está com vontade. Eu vou achar que você não está com vontade de amamentar, aí não tem o que fazer. Quando a mãe não quer, a gente respeita, tá bom? Doutora... meu filho reduziu a quantidade de xixi. Não deixa de fazer, porém está fazendo menos. Olha, Beatriz, nesse calor é normal acontecer isso, reduzir a quantidade de xixi. É normal. Aí o que a gente faz? A gente aumenta a hidratação da criança, não sei que idade tem, mas aumenta a hidratação, aumenta a amamentação e começa a observar o estado geral dessa criança, febre, como é que ele tá. Mas é normal diminuir o xixi nesse calor, tá? Se transpirar muito também. Bebê de 1 ano e 2 meses mama exclusivamente no peito. Ele come super bem, almoço, janta, todas as refeições certinhas, porém, nos intervalos das refeições sempre quer mamar, em torno de 10 minutos. Pode? Pode! Tá? Olha só, Vi, se o seu bebê come certinho, frutinha, comida natural, comida verdadeira, comida orgânica, não tem conservante, não tem nada processado, tempero, nada disso, mama no peito, só fruta, legume, verdura, não tem problema ele ainda querer mamar peito nos intervalos, tudo bem, porque é leite materno. Se fosse fórmula, a gente não poderia deixar ser livre demanda. Se fosse fórmula, não poderia deixar, porque aí o risco de obesidade aumenta muito, tá? Então, é bom acompanhar, esse bebê tem que ser acompanhado, fazer a puericultura certinho, mas ainda é normal, porque ele mama peito, tá tudo bem, tá bom? Então, esse bebê tem que almoçar, jantar, comer verdurinha, leguminho aí nessas refeições, frutinhas nessa idade aí umas 4 vezes ao dia, mais ou menos, tá? E o leite materno aí nos intervalos, tá bom? Tá ótimo. Mentira! Nossa, não é possível que a pessoa falou isso, tá? Se ele só mama no peito, prestem atenção nisso, gente. Bebê que mama no peito, não existe limite de mamada para ele, a não ser que ele já esteja durante o processo de alimentação, ele já come, ele já almoça, já janta, já come frutinhas. Lógico, você vai ter que respeitar alguns intervalos de horários para dar o peito, porque senão ele não come, senão ele não vai aprender a almoçar, jantar, comer fruta. Então a gente tem que ter uma rotina minimamente organizada. Porém, a criança comeu fruto, depois quer mamar em outros horários, não tem problema você dar. Tá tudo ok, porque é leite materno. Se fosse fórmula, aí teria problema. Se fosse fórmula, com essa idade, seria 3 vezes ao dia mesmo, tá? Mas com leite materno, você não limita 3 vezes ao dia. Depende muito. Às vezes você amamenta à noite, eu não sei se você amamenta de madrugada. Depende muito da sua rotina com ele, tá? Nessa idade aqui de 1 aninho e 2 meses, a comida já faz parte de mais da metade das calorias que o bebê precisa para o dia. Até 1 ano, chegou a 1 aninho, é mais ou menos equivalente. Leite materno e comida, eles ocupam quase que a mesma coisa em termos de fonte de energia para o dia. Com 1 aninho, a comida já aumenta, comida já ocupa um maior espaço em termos de fonte de energia para sua criança.
mas ainda o leite ocupa um espaço muito alto ainda, tá? Leite materno, tá bom? Então, pode ficar tranquila. Isso aí você falou isso, tá errado, tá? Aninha, é o seguinte, tá? Não é possível isso. Eu não sei se seu bebê é prematuro, se não é prematuro, você não me colocou aqui, tá? Mas um hospital, amigo da criança, que é aquele que zela pela amamentação, pela saúde da criança, saúde da mãe, não pode colocar fórmula para uma mãe dentro do hospital e te dar alta com fórmula. Não pode, não deve. Se o profissional fez isso, ele foi irresponsável. Ele pode te dar alta, se ele percebe que você está com dificuldade, te encaminha para um banco de leite, te encaminha para uma consultora de amamentação, te orienta. Não pode te dar alta com fórmula e tchau. Não funciona assim. Isso está errado, tá? Então, se fizeram isso, dá tempo de você corrigir. Você faça uma dessas coisas que eu te orientei ali no começo da live. Isso de dar fórmula para o bebê, desde o primeiro dia lá dentro do hospital quando nasce, é um dos maiores fatores para desmame precoce. Então, o bebê que é complementado dentro do hospital ao nascer é um dos maiores fatores para desmame precoce. Por isso que as mães têm que estar bem orientadas antes de ganharem seus bebês para impedirem certos protocolos, certas rotinas que acontecem dentro do hospital, rotinas entre aspas, que não devem oficialmente fazer parte da rotina, mas que vão atrapalhar a amamentação da mãe, depois vai atrapalhar esse bebê a sugar, e aí pronto, tá feita, começou o ciclo do desmame precoce. Então, procure ajuda o quanto antes. Tá em tempo de recuperar essa amamentação. Se até mães adotivas conseguem amamentar bebês que não são seus filhos biológicos, por que você, que é mãe biológica, acabou de ter o bebê, ainda tá com os hormônios tudo fervendo, não vai conseguir amamentar? Lógico que vai. Vai ter mais dificuldade? Vai ter, por quê? Porque o bebê já tá pegando uma madeira, pegando fórmula. Mas se você insistir, você consegue. Você precisa de ajuda, sozinha é mais difícil, tá? Adriele perguntando o seguinte. Ela pergunta, indicação de alguma fórmula? Tenho uma cirurgia para fazer em abril. Ele vai estar com 9 meses e ainda mama no peito. Comecei a introdução alimentar há pouco tempo. Bom, primeira coisa, se o bebê mama no peito, você vai fazer uma cirurgia só em abril, dá tempo de você começar a estocar o seu leite para esse bebê para quando você estiver lá no hospital. Então, como é que a gente faz? Você começa a tirar o leite mais ou menos 2 semanas antes da sua cirurgia, porque o leite congelado, ele dura 2 semanas. Você não precisa tirar altos volumes de uma vez só. Você vai tirando, todo dia você tira. Antes de dar mamar para ele, você tira. Depois que ele termina de mamar, você tira mais um pouco. Várias vezes ao dia. Vai estocando no congelador. No congelador, o leite dura 14 dias. Porque aí, quando você estiver internada, alguém pode dar o leite para ele, ordenhado, que você ordenhou, descongela no banho-maria e vai oferecendo para ele. É a melhor alternativa. E você no hospital, o que você faz? A maioria dos hospitais terciários hoje contam com um banco de leite. Você precisa da ajuda de uma enfermeira para esgotar a sua mama. Eu não sei quantos dias você vai ficar internado, se é só 1 dia ou 2. Então, o ideal é começa a ordenhar essa mama 2 semanas antes da sua cirurgia, porque o leite ordenhado no congelador dura 2 semanas. E aí, quando você for, alguém que fica com esse bebê pode oferecer seu leite ordenhado, coloque em banho-maria para oferecer para o bebê. Lá no hospital, você vai fazer ordenhas a cada 3 horas para você continuar produzindo leite. E o seu leite que é ordenhado, você pode até mandar para o seu bebê. Na impossibilidade de você fazer isso, não tem como, não consegui ordenhar, alguém vai ter que dar fórmula para o bebê. O que a gente indica? Aí não tem como, vai ter que ser a fórmula parcialmente hidrolisada. Bebê de 9 meses, a gente usa fase 2. Qual marca? Todas aquelas que vocês já conhecem. Pode ser NAN, pode ser Nestogeno, Aptamil, fase 2, tá? Parcialmente hidrolisada. Agora, com relação a você que vai ficar no hospital, se você não esgotar essa mama a cada 3 horas, a tendência é que a sua produção de leite ela diminua. Então aí você vai ter mais dificuldade de retomar a amamentação quando voltar. Bebê mamando mamadeira e você sem esgotar as mamas é arriscado. E é arriscado para você também acontecer um engurgitamento da sua mama se você não extrair esse leite lá dentro do hospital. Aí você pode fazer um engurgitamento e até uma mastite. Então você tem que esgotar a sua mama mesmo. A cada 3 horas, sugiro que você esgote, peça para alguém levar o seu leite para o seu bebê. Entende? Essa seria
a recomendação mais sensata, mais coerente para o seu caso, tá? Com relação à fórmula, foi aquelas que eu já comentei aqui com você, tá certo? E o bebê que já tá almoçando e jantando, ele vai mamar aí, se ele com essa idade, se ele tomar mamazinho aí 4 vezes no dia, materno, tá bom, tá suficiente. Já tá almoçando, jantando, comendo frutinha, toma uma madeirinha de leite materno ordenhado, ou no copo, melhor ainda se for no copo, 4 vezes no dia, já tá bom, até a mãe voltar. Enquanto isso, a mãe fica no hospital ordenhando lá a mama a cada 3 horas, beleza? Quando o bebê nasce, tem presença de mecônio no líquido amniótico, fez cocôzinho na água, se pode ter algum problema no futuro? De jeito nenhum. O único problema que pode acontecer é quando o bebê elimina mecônio ali no líquido amniótico, e na hora de nascer ele aspira, ele chora, ele aspira esse mecônio aí, pode ter algum problema respiratório ali naquele dia, naquele momento, no nascimento. Mas hoje a gente sabe, a maioria dos bebês elimina o mecônio na aguinha ali no líquido amniótico, a hora que nasce, aspira rapidinho, não acontece nada, então fica tranquilo. Futuramente não, a não ser que esse bebê sofra algum tipo de asfixia ali no nascimento, não vai ter problema porque eliminou mecônio no líquido amniótico, não. Se não teve problema ao nascimento, não vai ter futuramente, tá? Antes de passar para essas perguntas, eu quero falar uma novidade aqui para vocês. Programa Mamãe Sem Neura, agora ele está disponível como se fosse um Netflix, por assunto para vocês, com lives selecionadas, com todos os conteúdos de pediatria, praticamente todos. A gente se encarregou de organizar por assunto para que a mãe possa tirar as dúvidas, ou até um estudante de medicina que queira tirar as dúvidas, consegue com essas lives. Entre os assuntos a gente fala sobre gestação, parto, amamentação, técnicas para aumentar a produção de leite, torcicolo congênito e assimetrias cranianas, o que fazer, como perceber, como proceder, atividade física na gestação e no pós-parto, anquiloglossia ou língua presa do bebê, alergia à proteína do leite de vaca, doença do refluxo, fórmulas, tá por assunto. Porque aqui no meu feed, se você entrar, você vai achar muitas lives, mas você não consegue saber. Se você quer saber um assunto, você não consegue saber onde ele tá. O que eu fiz? Eu peguei as lives, separei por temas, por assuntos. Então, se vocês quiserem isso, vocês mandem um direct pra mim, a gente entra em contato e informa o valor, tudo mais, tá bom? Olha só, deixa eu responder essa pergunta aqui. O que evitar na introdução alimentar? E depois disso a gente vai conversar sobre dificuldades alimentares, tá? Mães que têm dificuldades com a introdução alimentar ou dificuldades para manter a alimentação da criança. E aí a criança começa a apresentar vários outros problemas, como seletividade, aversão alimentar. Então, assim, vamos falar um pouquinho disso, como que a gente faz para evitar isso daí e principalmente para evitar o que a gente não quer, criança seletiva, criança com dificuldades alimentares, né? E nem mãe estressada por causa disso. Então, uma pergunta foi: o que evitar na introdução alimentar? Olha só, na introdução alimentar do bebê, que deve acontecer por volta do 6º mês, se ele for um bebê a termo, se ele for um pré-termo, pode ser que aconteça depois, como nós já comentamos em outras lives. O que deve ser introduzido? Os 5 grupos alimentares, que é carboidrato, proteínas, leguminosas, hortaliças, que entram verduras e legumes, e os óleos, que em geral a gente indica o óleo de oliva, que é o azeite, óleo de canola, são os mais indicados. Então são esses os grupos alimentares: carboidratos ou cereais, proteínas, legumes, leguminosas, verduras e os óleos, tá? Esses são os alimentos orgânicos, que não são processados, que não tem aditivos, tudo orgânico, da natureza. E as frutas também entram na introdução alimentar, mas se estiver amamentando leite materno, se for fórmula, a fórmula. E a água após as refeições. É isso a orientação de introdução alimentar. O que tiver fora disso não é recomendação. Então, por exemplo, algumas dúvidas que surgem, assim, se posso dar mel para o bebê, porque mel é natural, posso dar mel para o bebê?
Não posso dar açúcares até os 2 anos. Não posso dar nenhum tipo de açúcar até os 2 anos. Nem mel, nem açúcar cristal, nem outro tipo de açúcar, nem achocolatado, tá? O mel, principalmente até 1 ano, ele não é recomendado pelo risco de botulismo, porque pode ter uma toxina, que é de uma bactéria, Clostridium botulinum, que a criança ainda nessa idade ainda não tem condições, a flora intestinal dela não está preparada para combater essa bactéria, tá? Caso ela esteja presente no mel. Então ela pode desenvolver o botulismo, que é uma doença grave, que tem uma sequela, sintomas neurológicos, e então é por essa razão que a gente não indica principalmente o mel até 1 aninho, depois açúcares até os 2 anos. Então essa é uma questão. Café, posso dar? Não devo estimular meu filho a tomar café até grandinho. Criança não deve tomar café, tá? Não deve. Até 2 anos não pode, até os 6 anos também não deve, tá bom? Mas nessa idade também principalmente porque é muito estimulante, altera o sono, atrapalha a absorção de ferro. Então não se deve dar café. E chá? Posso dar chá pro meu filho? Vou dar chá. Não deve dar chá. Por que nós não devemos dar chá? Porque o chá tem tanino, que é uma substância que interfere e atrapalha a absorção do ferro dos alimentos. Então a gente não deve dar chá. Então eu tô falando aqui de coisas, vamos dizer assim, naturais, que também não devem ser dadas na introdução alimentar, porque muitas mães acham que tudo que for natural eu posso dar, e não é. Sal, posso dar? Não devo dar sal até 1 ano. Não adicionar sal nos alimentos. A criança vai comer os alimentos in natura até 1 ano. A partir de 1 ano já pode pôr ali um temperinho um pouquinho mais da família. Não devemos usar temperos prontos. O que mais? Outra pergunta. Em relação a suco. Perguntam muito. Posso dar suco? Devo dar suco? Não se recomenda suco para as crianças na introdução alimentar. Então, mesmo que seja suco natural, nós não devemos incentivar a ingestão de sucos. Por quê? Pelo aumento do risco de obesidade, principalmente no 1º ano. Porque o suco é a extração do açúcar da fruta praticamente. Então, extrai o suco, você tira a fibra, você tira a capacidade da criança de comer aquela fruta devagarzinho, saboreando com a fibra. E aí, né, é nessa alimentação com a fibra que a absorção do açúcar vai ficando mais lenta. Quando a gente dá o suco, a absorção é muito mais rápida. Então, hoje não se recomenda dar suco, recomenda-se a oferta da fruta in natura. Aí você quer dar um líquido para o seu filho, após a refeição você vai dar água pura, tá bom? Biscoito, polvilho, biscoito maisena, eu canso de ver. As mães ficam loucas. Quando começar a introdução alimentar eu vou dar papinha de bolacha pro meu bebê. Papinha de bolacha, não dê papinha de bolacha, não deve dar. Inclusive na bolacha maisena tem uma substância que é metasulfito de sódio. E essa substância, ela é muito relacionada com alergias, principalmente alergias respiratórias. Então, fora a questão dos açúcares, tá? Que tem essas bolachinhas. Então, biscoito polvilho, biscoito maisena não se deve dar na introdução alimentar das crianças. Então, dos naturais seriam isso. E aí o restante, os processados, artificiais, corantes, aí nem se fala, isso não se deve dar. Então, na introdução alimentar são só esses alimentos dos 5 grupos que eu falei para vocês. As frutas in natura, sem dar sucos, sem dar chás, sem dar mel. Ponto. Acho que essas são as maiores dúvidas. E o leite? E o leite de vaca, posso dar a partir do 6º mês? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, não se deve dar. Não se recomenda leite até 1 aninho. A partir de 1 aninho, você já pode transitar. Caso o seu bebê não mame no peito, mame fórmula, aí você pode transitar da fórmula para o leite integral, leite de vaca integral. Então, não se recomenda dar leite de vaca e seus derivados até 1 aninho. Agora, tem uma recomendação aí do Ministério da Saúde, considerando algumas famílias que não têm condições de comprar uma fórmula para os seus bebês, como é que faz, o que não faz. Aí, por causa disso, autorizou-se oferecer
leite, seus derivados a partir do 6º mês para essas crianças que não têm condições de fórmulas. Então, a partir do 6º mês, na impossibilidade de fórmula, oferece leite vaca integral e iogurtes. E é isso. Aí veio uma pergunta muito boa, que é aqui que a gente vai entrar na questão das dificuldades, tá? Que é o seguinte: doutora, o que fazer quando o bebê de 8 meses começa a recusar todos os alimentos? Essa pergunta, ela tá muito ampla. Com essa pergunta, eu fico imaginando, como pediatra, tudo que eu quero saber desse bebê de 8 meses. Primeiro, ela fala assim: bebê de 8 meses começa a recusar. Então, eu não sei se esse bebê, ela começou a introdução alimentar, foi tudo bem do 6º até o 8º mês e agora ele está recusando, ou não, se não, ela começou a introdução alimentar agora e ele está recusando. Então, eu ia fazer essa pergunta para a mãe. Recusa todos os alimentos. Então, o que a gente precisa saber? Primeiro lugar, o que é uma dificuldade alimentar? Uma dificuldade alimentar, como o próprio nome já diz, é a dificuldade que você tem de manter a nutrição ou alimentação adequada dessa criança de forma satisfatória. Então, se você está passando por isso, sua criança está passando por uma dificuldade alimentar. Quais as dificuldades mais comuns na infância? Quais as dificuldades mais comuns? A gente vai ter principalmente a seletividade alimentar, a agitação, criança muito agitada que não para comer, não se concentra na hora de alimentar e gera uma dificuldade, agitação, o medo de se alimentar, isso pode ter sido gerado por algum fator estressor durante o momento da refeição, um engasgo, uma briga muito grande na hora da alimentação, e aí a criança tem medo de se alimentar. Engasgo pode gerar medo de alimentação, a gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente quando a gente usa BLW, essas outras formas de introduzir alimentação, tem que estar muito atento. Criança apática ou depressiva, também não come direito. Criança doente. Então, a criança doente que não está bem, você vai ter dificuldade para alimentar. Então, quando você tem uma criança com dificuldade alimentar, a primeira coisa que a gente pergunta é: como é que está sendo essa introdução alimentar? Como é que a mãe está procedendo? Como é que é o comportamento dessa mãe durante a introdução alimentar? Essa criança está bem ou ela está doentinha? Como é que ela está? Se ela não está doente, ela aceita mamar muito bem, mas ela não quer comer. Então tem algum probleminha aí nessa introdução alimentar. Ela não está sendo feita de forma adequada. E o que a gente vai orientar para vocês? O que oferecer, a maioria das mães aparentemente já sabe. Já sabe, a gente bate muito nisso, né? Fruta, legume, verdura, os 5 grupos alimentares, isso aí vocês veem muito nas redes sociais. Se vocês forem ler, forem procurar, vocês vão encontrar quais são os grupos alimentares, alimentação saudável para a criança. Pela lógica, a gente já sabe também, intuitivamente, que os alimentos naturais, orgânicos, são os mais saudáveis, são os que você deve oferecer. Mas e o como fazer? Como oferecer essa alimentação, como fazer essa introdução alimentar de forma que ela se torne tranquila e sem estresse para você, mãe, e para você, criança, e para que vocês, mães e pais, não gerem nos filhos de vocês problemas alimentares, porque é o que acontece na maioria das vezes. Crianças com dificuldades alimentares, muitas vezes, quando elas realmente têm dificuldades alimentares, isso, infelizmente, é favorecido pelos próprios cuidadores. Então, eu vou falar um dado aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Em geral, de 25% a 35% dos pais acham que seus filhos têm dificuldades alimentares, quando, na verdade, a gente tem só de 1 a, no máximo, 5% de crianças com dificuldades alimentares de verdade. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, muitas vezes, os pais, os cuidadores, eles estão exagerando na forma como querem agir ou como estão interpretando a efetividade, a eficácia da alimentação de seus filhos. Como assim, doutora? Por exemplo, quando a gente vai fazer a introdução alimentar, em primeiro lugar, você tem que
colocar seu filho num local adequado, local da refeição, ele já tem que estar familiarizado com esse local antes de você fazer a introdução. Então, se ele vai fazer com 6 meses, lá por volta do 5º mês, 5 meses, já vai levando esse bebê para participar da mesa com a família. Ele tem que ver a família comer. Começa aí, um local adequado. Esse bebê, ele tem que ser alimentado junto com vocês. Ele tem que estar junto com a família. Pode ser um cadeirão adequado para ele, mas junto com a família. Pelo menos em uma das refeições, ele tem que ver essa família comer. Ele tem que estar junto com a mãe, com o pai, com os irmãos. Pelo menos em uma das refeições. Essa criança tem que ver a mãe ou o pai comer legume, verdura, frutas. E uma coisa que eu vejo muito no meu consultório, as próprias mães falarem que não gostam de verdura, não come fruta. Como é que ela vai dar exemplo para a criança? Então fica complicado. Você tem que ser exemplo na introdução alimentar. Sinto muito, mas se você não gosta de fruta, não tem fruta na tua casa, você aprende a gostar. Se quiser que seu filho coma, você aprende a gostar. Faça uma introdução alimentar sua também, para que você seja exemplo para o seu filho, que vai facilitar a introdução dele. Então, pais comendo junto, dando exemplo, demonstrando satisfação ao comer. Então, você demonstra satisfação, que tá gostoso, nossa, que delícia, tá? Quando vai fazer a introdução da criança, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda um método participativo, em que a gente faz mesmo a comidinha amassadinha nos primeiros meses, amassada, né, passada em peneira com a colherzinha na boca. Você pode dar os alimentos para a criança segurar, sentir a textura. Esse é um método participativo ou responsivo que a gente chama, enquanto você come junto com a criança, tá? E nesse momento da refeição, você tem que respeitar a saciedade ou a fome da criança. Você não deve empurrar alimento. Você não deve ficar forçando. Se a criança não está querendo, você já tentou, ela não quer, ela vira a cabeça, ela sai, é porque ela não está com fome. Vocês têm que respeitar isso. O que acontece na maioria das vezes é que os pais querem que a criança termine o prato. Vocês têm que entender que a fome, ela é um processo fisiológico. Então, tanto a fome quanto a saciedade são fisiológicas. Então, a criança precisa comer porque ela tem fome, ela precisa parar de comer porque ela saciou. Não é porque você está insistindo ou porque você está fazendo um circo para a criança comer. Então, outra coisa que a gente não recomenda é você, além de insistir ou ficar fazendo coerção com a criança, a gente fala de uma forma coercitiva de apresentar o alimento, fica tentando forçar, ameaçar, demonstrar insatisfação quando a criança não come. Então a criança não comeu, você, puxa vida, não comeu de novo. Meu Deus, não sei o que, não come, tira o prato, fica mal-humorada, fica chato. Quando você faz isso, você torna o momento da refeição muito ruim para a criança e você está aumentando o risco dessa criança desenvolver um transtorno alimentar futuramente, que pode ser desde uma compulsão alimentar, levando à obesidade, até outros transtornos alimentares, como bulimia, anorexia. Então, ou TARI. TARI é o transtorno alimentar restritivo evitativo. É aquela criança que evita a comida, ela não quer ver a comida, ela evita, ela tira. Então, por que isso? Na maioria das vezes, porque o momento da alimentação se torna um suplício. A mãe quer que a criança coma por toda a lei, porque não quer entender que a fome ela precisa ser algo fisiológico. Para que a gente consiga isso, a gente tem que fazer uma introdução alimentar de forma saudável, ou seja, essa criança não pode ficar estimulando ela a comer doce, comer iogurte, danoninho, coisas docinhas, saborosinhas durante a introdução alimentar. Pequenininha, antes dos 2 anos, você já está dando tranqueira para ela comer biscoitinho, bolachinha, maizeninha. O que acontece? Você muda o paladar da criança. Quando você muda o paladar dela, ele fica um paladar mais exigente para doce, para salgado. E essa criança ela vai ter mais dificuldade para aceitar alimentos orgânicos, alimentos sem tempero. Então, esse é o primeiro erro que a gente vê. O outro erro é colocar a criança para comer com televisão, tablet, celular, tudo ligado para distrair essa criança. Aí o que acontece? A criança não se concentra no momento da refeição, ela vai dar trabalho. Sempre ela vai dar trabalho, ela vai comer sem vontade, ela vai ter uma tendência a ser gulosa, comer sem vontade. Essa é uma outra recomendação, tá? Que mais que eu quero lembrar a vocês? Lembrar que o que a criança come, quando a criança come
Em que lugar a criança come é você que determina, são os pais que definem isso. Desde que você escolha um alimento saudável, um momento adequado para essa criança comer e um local adequado, então um alimento saudável, um local adequado e num momento adequado para aquela criança. Você é que determina como é que vai ser essa refeição. Agora, o quanto vai comer, quem vai definir é a criança, não é você. Então vocês têm que entender que não é você que determina o quanto teu filho vai comer. É ele, com a fome dele. Então, para a gente ter uma alimentação razoavelmente organizada e satisfatória, em primeiro lugar, a gente tem que ter uma rotina minimamente organizada de alimentação e sono para essa criança. Como assim, doutora? Essa criança precisa, no mínimo, de 3 horas de jejum para ela poder aceitar bem um alimento. Então você não dá um mamar agora e daqui 2 horas você pega e já quer dar comida pro teu filho. Porque não vai dar certo. Porque na introdução alimentar, lá pelo 6º mesinho, você vai fazer a introdução alimentar e precisa estar com fome para ele aceitar bem o alimento. E é um processo, quando ele começa no 6º mês, é um processo de aprendizado. Então ele não vai comer da forma que você quer. Você tem que ir aos poucos. O bebê começou a demonstrar que não quer, tira, não insista. Não faça cara feia, não fique insistindo, falando, ai que lindo, porque comeu também. Não fala, ai que lindo, comeu tudo, ai princesa da mamãe. Não faça isso, porque a alimentação é um instinto, a criança precisa comer porque precisa, não é porque é lindo, porque a mamãe bate palma, porque assim ela agrada a mamãe. Você está criando na criança uma emoção de alimentação que não é adequada. Ou a criança se sente amada porque comeu tudo, ou ela se sente rejeitada porque não comeu direito. Então, é esse o sentimento que você quer passar para o teu filho durante a alimentação? É isso que você quer mostrar para ele? Então, a gente tem que lembrar que a alimentação não é a única forma de demonstrar amor para a criança. Você alimentar. Não é. É uma das, e mesmo assim, o mais importante é porque ela é necessária. A alimentação é necessária, não é uma forma de você dizer que ama ou você dizer que não ama. Lógico, quando a gente ama, a gente quer alimentar o nosso filho, quer alimentar com cuidado, com zelo, mas esse cuidado e esse zelo diz respeito a tudo isso que eu tô falando para vocês. A gente tem que ter cuidado também para não, como é que se diz? Pra gente não sujar a autoestima da criança, não estragar a autoestima da criança no processo de alimentação. Não criar até crenças de identidade, crença de merecimento, que a gente já começa a colocar na cabecinha da criança, no emocional da criança, desde o período da alimentação. Porque se eu não como tudo, minha mãe fica triste. Se eu como tudo, minha mãe fica feliz. Então, quando a gente faz interrogatórios alimentares de adolescentes com problemas de alimentação, transtornos alimentares, obesidade, compulsão, bulimia, muitas vezes tem esse histórico na infância. Muitas vezes a gente não pode, lógico, não é uma regra, mas muitas vezes a gente encontra isso, encontra algum tipo de carência. Então a gente tem que tomar cuidado se a gente não quiser causar isso. Transtorno evitativo também, que é o transtorno restritivo evitativo, aquelas mães que ficam empurrando, ficam querendo, fica atrás da criança, não comeu, vai lá, fica atrás. Não, você tentou, não deu certo, acabou, tira o prato. A gente não deve ficar mais de 20 a 30 minutos com a criança na mesa, acabou. Colocou a criança para comer, deu 20 minutos, já começa a recolher as coisas, tá? Porque senão essa criança ela vai pegar a repugnância do alimento, ou ela vai começar a tratar o alimento de forma inadequada. Ela começa a jogar no chão, ela começa a brincar achando que é brinquedo, e não é isso que a gente quer. A gente quer que ela entenda que o alimento, é necessário para a saúde dela, que ela deve comer com prazer e satisfação, quando ela estiver com fome, não é quando você quiser, tá? Um dos maiores erros que eu vejo para a introdução alimentar dar errado é horário rígido. Então, às vezes, por exemplo, a mãe, ela não tem horário para amamentar ou não tem horário para soneca, para a rotina da criança, mas ela quer ter um horário rígido para alimentar. Não vai dar certo, porque se essa criança não tem rotina para mamar, para fazer soneca, aí vai ter horário rígido para comer, não vai dar certo. Então a gente tem que entender que tem que ter uma rotina de sono, de alimentação mais ou menos organizada, com esses intervalos de 3 horas. Você ofereceu a comida, a criança não quis naquele momento.
O que você faz? Tentou, deixou ali um tempo, não quis, você tira o alimento, tira a criança, espera, mais tarde você oferece de novo o mesmo alimento. Você não vai ficar produzindo um novo almoço porque você interpretou que a criança não gostou da abobrinha. Não, ela não gostou da abobrinha naquele momento porque ela estava sem fome. E pode ser até que num determinado período ela não goste mesmo da abobrinha. Mas depois de um tempo, depois de 20 ofertas daquele mesmo alimento, essa criança muda o paladar, ela passa a aceitar um alimento que antes ela não aceitava. Então a gente tem que ter paciência com isso, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a essa questão da introdução alimentar e dos comportamentos parentais na introdução alimentar. O que é isso, doutora? Comportamento parental. Quando a gente fala parental, a gente está falando de pais. Comportamento dos pais, dos cuidadores durante a alimentação. O seu comportamento durante a alimentação do seu filho vai determinar como vai ser a alimentação dele futuramente. Se você vai ter sucesso ou não na introdução alimentar, se essa criança ela vai ser uma criança sem dificuldades alimentares ou não, com algum tipo de transtorno alimentar. Então esse assunto é muito importante para vocês, mães de bebezinhos ou gestantes, já irem se familiarizando com isso, para já ficarem alertas com relação ao comportamento de vocês. Muitas vezes a gente tende a repetir comportamentos aprendidos com os nossos filhos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que informação é poder, por isso que conhecimento é poder, porque a gente muda a história de uma família com conhecimento, com informação. E a gente tem que lembrar que os comportamentos parentais vão determinar muito o tipo de dificuldade alimentar que as crianças têm. Então, por exemplo, a gente sabe que pais, a gente tem 4 perfis de comportamentos parentais. A gente tem os negligentes, a gente tem os controladores, a gente tem os permissivos e a gente tem os responsivos. Então, ó, negligente, controlador, permissivo e responsivo. Como é que é o perfil desses pais e dessas crianças? Geralmente, os negligentes e os permissivos podem a criança ter mais tendência à obesidade. Por quê? Porque não estão nem aí, a criança come o que quer. Ela come o que quer, come quando quer, é danoninha, pipoca, não sei o quê, não quer comer, beleza? Então dá o chocolate que ela come, ou não quer comer isso, vamos fazer uma mamadeira com mucilon. Ah, não quer comer, então toma leite. Então, essas crianças que pais são negligentes ou permissivos demais, elas tendem a ter mais obesidade, compulsão alimentar. Pais com um comportamento controlador demais, as crianças também. Elas até podem ter elas até podem ter transtornos alimentares diversos, mas a gente sabe que a seletividade, o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, é muito comum com pais de perfil controlador demais. E o melhor perfil para se conduzir a introdução alimentar, a alimentação do seu filho, é um perfil responsivo. É aquele que você está ali, você come junto, você oferece para a criança, você come, você apresenta vários tipos de alimentos, o prato tem que ser colorido, com variedades de vegetais. Você dá o exemplo, respeita a fome da criança e a saciedade, não faz muita festa quando ela come, nem fica recriminando quando ela não come. Não fica oferecendo sobremesa porque comeu tudo. Ah, se comer tudo nós vamos passear. Se comer tudo ganha um doce. Isso aí não se deve fazer. A alimentação, ela tem que ser primeiramente instintiva. Ela tem que ser guiada pela fome. Ela tem que ser guiada por necessidades fisiológicas, como a fome, e depois ela tem que ser inibida pela saciedade. Então, é simples assim. Se você seguir isso aqui, você vai ter uma introdução alimentar de sucesso e seu filho não vai te dar trabalho, tá? Tirando essas dificuldades, tirando causas comportamentais dos pais, o que a gente tem são outros fatores que podem estar relacionados à má aceitação do alimento, como, por exemplo, dentição nascendo, criança doente. Aí a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência.
Falar agora um pouquinho da dentição. Espero ter respondido a questão da Beatriz com relação à alimentação, tá? Então, quando ela começa a recusar todos os alimentos, a gente dá mais tempo. A gente deixa mais tempo, não ofereça mamar para esse bebê. Se ele recusa, espera para oferecer alimentos depois. Mas tem que ser avaliado se esse bebê não está doente, não tem dentição nascendo. Se tiver com dentição saindo, em erupção, gengivinha inchada, essa criança vai ter mais dificuldade para comer, ela vai recusar, e isso é normal e a gente tem que respeitar. Aí a gente oferece alimentos mais fresquinhos, com menos tempero, oferece até picolé de leite materno, a gente oferece para aliviar, mordedores de borracha que a gente coloca na geladeira para gelar um pouquinho, de borracha de silicone, mordedores para aliviar. Pode fazer compressinha com camomila, compressinha molhada com camomila. A gente não deve dar chá para beber, mas a gente faz a compressinha para aliviar a gengiva. Não tem mordedor? Faça massagem com o seu dedo mesmo na gengiva do bebê, massageia porque alivia bastante. Picolé de leite materno. Xantala, que é uma massagenzinha relaxante. A xantala ajuda a acalmar o bebê, melhora o vínculo da mãe com o bebê fica mais relaxadinho, ele fica menos irritado por causa da dentição. Então são todas estratégias que você pode usar quando o dentinho está rompendo. Lembrando que a dentição, ela começa por volta de 6 meses. Pode começar antes e pode começar depois, mas é mais raro começar antes. Mas pode, tem bebê que com 4 meses já tem dentição saindo, tem bebê que nasce com dente, mas não é o comum, tá? Então muitas vezes o bebezinho tá com 3 meses lá, ele já começa a querer pôr a mãozinha na boca, fica salivando, isso aí não é dentição. Na maioria das vezes é porque ele tá numa fase do desenvolvimento que faz com que ele consiga ter um pouquinho mais de controle da mãozinha, ele começa a levar a mãozinha em direção à boca, e esse desenvolvimento faz com que ele salive e ele queira levar a mão, mas não é dentição, na maioria das vezes, tá? E aí, uma mãe me perguntou, minha bebê de 3 meses está muito irritada, estou achando que pode ser dentição precoce, o que acha? Calma lá, 3 meses, só irritação? Calma lá, vamos olhar a gengiva desse bebê. Se você não notou nada demais, provavelmente não é dentição. Para ser dentição, você tem que ter observado. A gengiva fica mais inchada, fica mais vermelha, esse bebê saliva mais, ele fica irritado, não é uma idade comum para se nascer dente. Então, se está só irritação com 3 meses, tem que avaliar. Pode ser cólica, pode ser alguma infecçãozinha que está chegando, então tem que observar isso. Se mama só no peito, veja como é que tá a mamada. Tá mamando bem? Se tá mamando bem, tá sem febre? Ok, podemos observar um pouco mais. Pode ser uma coliquinha, pode ser um pouquinho de refluxo. Começou a ter febre, bebê de 3 meses, irritado, não pense que é dentição. Pense que pode ser alguma infecçãozinha, é bom avaliar presencialmente esse bebê. Então aqui, eu já entro naquela questão que as mães sempre me perguntam sobre: e a febre do dente, existe? Dente nascendo dá febre? É assim, pessoal, dentição nascendo não dá febre. Ela pode aumentar um pouco a temperatura, dar um estado febril na criança, amolece as fezes, mas não dá diarreia aquosa. Pode amolecer um pouco as fezes, mas não diarreia aquosa e nem febre alta. Então, se tiver febre alta, diarreia aquosa, você tem que investigar outras causas, principalmente outras infecções. Você nunca vai pensar inicialmente na dentição somente. A dentição, o que a gente vai notar? Como eu falei, a gengiva incha, saliva mais, a criança fica irritada, chora, começa a mudar o padrão de sono. Então, estava dormindo bem, começa a acordar à noite. Você tem que olhar daí a gengivinha do bebê. Ou na introdução alimentar, começa a ter desconforto, não quer comer, porque está dando desconforto ali na gengiva. Em geral, o desconforto ele começa uns 5 dias antes do dentinho sair, 5 dias antes da erupção dentária, que começa esse desconforto, essa chatice, tá? E qualquer dúvida tem que levar no pediatra para ser examinado. E quando começa a sair o primeiro dentinho, a gente já deve levar no dentista, tá? Desde quando? A partir de quando eu faço higiene da boca do meu bebê? A higiene da boca do seu bebê você vai fazer desde sempre com gaze ou fraldinha umedecida, limpar a boquinha do bebê depois que mama, sempre.
Porém, quando nasce os primeiros dentinhos, você já deve higienizar a boquinha e com pasta, com flúor. Essa foi uma outra dúvida que uma mãe me perguntou. Começou a dentição, você vai usar uma pasta de dente com flúor, concentração de 1000 partes por milhão, a gente coloca, tá? 1000 partes por milhão de flúor, escovinha de dente, de cabecinha pequena, cerdas macias. Você vai fazer a limpezinha desse dente 2 vezes por dia, de manhã e à noitinha. Você usa a quantidade de 1 grão de arroz para crianças até 3 aninhos, grão de arroz cru. Crianças de 3 a 6 anos, uma quantidade igual uma ervilha de pasta de dente. E a pastinha com flúor. Por que o flúor é importante? Porque ele ajuda a proteger o esmalte dos dentes da ação ácida dos alimentos. Quando começa a introdução alimentar, tem os alimentos ácidos que podem corroer o esmalte do dente. Então, o flúor é importante por isso também, porque tem uma ação bactericida. E a gente tem que tomar cuidado com o excesso de flúor por conta da fluorose, que é aquela alteração que acontece principalmente na dentição, que fica umas manchas brancas nos dentes, se a criança começa a deglutir muito flúor. A fluorose, quando ela é leve, ela dá manchas brancas. Quando ela está mais grave, ela pode dar manchas mais escuras, manchas amarronzadas. Então a gente tem que tomar muito cuidado e cuidar também para não deixar pastas de dente, dessas comuns, perto de crianças pequenas, porque às vezes elas comem pasta para experimentar por curiosidade. Tem criança que tem o hábito de comer pasta de dente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então ela perguntou: o que posso fazer para aliviar a irritação da dentição? Eu já comentei. Mordedor de silicone que você coloca na geladeira. Você pode usar picolé de leite materno, porque alivia. Alimentos líquidos geladinhos. Massagem na gengiva. Massagem. Você pode usar compressinha com chazinho de camomila. Só passar. Você não deve usar nenê-dente, porque o nenê-dente faz mal, ele pode dar intoxicação, alterações do sistema nervoso central, e não é indicado. Nos Estados Unidos há muitos casos de bebês que já foram a óbito por intoxicação por nenê-dente, tá, pessoal? Então não se usa nenê-dente quando a dentição está rompendo. A massagenzinha Xantala para acalmar o bebê. Ter muita paciência, muita paciência, porque é uma fase, você tem que estar preparada para isso também, tá? E vai alterar um pouquinho a alimentação do bebê. Gente, ó, já falei bastante coisa hoje. Se tiver mais alguma dúvida aqui, você já manda, porque eu já vou encerrar essa live. Já falei muito, falei bastante. Teve uma mãe que me perguntou na live passada sobre vacina de dengue, se deveria fazer ou não para o seu filho, quando que faz, quando não faz. Vou responder. A vacina de dengue que tem no posto de saúde, ela é disponível dos 10 aos 14 anos. Faça a vacina de dengue. É a Qdenga, se não me engano. Qdenga. Ela protege contra os 4 sorotipos de vírus da dengue, que é o dengue 1, 2, 3 e 4. Depois tem no sistema privado para as outras faixas etárias. Ela pode ser feita a partir dos 4 aninhos. Então a Qdenga vai dos 4 aos 60 anos de idade. Pode ser feita e não é necessário que você tenha pego dengue, nem nada disso antes. Porque tem uma outra vacina que para ser feita era necessário que você tivesse um histórico de já ter tido dengue antes, que era Dengvaxia, tá? Mas essa vacina Qdenga, que é a que eu costumo recomendar, é a que tem hoje na unidade de saúde. Dos 4 anos até os 60 anos, no esquema de 2 doses, tá bom? Só não é feita, só não é indicada para pacientes imunocomprometidos, que usam corticoide em altas doses, gestantes. Por quê? Porque é uma vacina feita à base de vírus atenuados, tá? Então, são vírus atenuados. Se o paciente for imunodeficiente, imunocomprometido, ele pode ter sintomas, sim, de dengue grave. Pacientes imunocompetentes, que têm imunidade boa, não tem problema. Eles podem ter uma reaçãozinha da vacina. Inclusive, essa reação pode acontecer até 30 dias após
da vacina. E é comum, é uma reação comum, tá bom? Isso não contraindica a vacinação, tá? É uma vacina feita no subcutâneo e é isso que eu tinha para falar a respeito da vacina, tá? Bom, pessoal, então, terminando a nossa livezinha, espero que tenham gostado. Eu vou fazer uma live sobre um tema, como desenvolver a espiritualidade nos nossos filhos, como a fé nos ajuda e é importante desde o nascimento até o crescimento dos nossos filhos. Quem aqui tem fé? Quem aqui tem algum tipo de crença? Escreve para mim aqui. Escreve para mim, não precisa dizer a religião nem nada, porque isso aí não tem a ver com religião. A gente tem que respeitar a religião de todo mundo. Mas eu queria que vocês que estão aqui, se quiserem e puderem, escrevam para mim sobre isso aqui. Que eu vou gostar de falar desse tema, espero que vocês gostem também. Então tá, quando terminar a live, vocês curtam, façam um comentáriozinho lá, tá? E se quiserem, esse material que eu tô fazendo por tópicos, por assunto, para vocês poderem só chegar lá, clicar e achar o tema que vocês querem saber, fala eu quero para mim, manda eu quero por direct para mim ou aqui nos comentários e aí a gente entra em contato com vocês, tá bom? Então, beijão, fiquem com Deus, até a próxima live, até semana que vem.